para registrar na gravação. Mais uma vez, boa noite, todas, todos e todas. Só informando, essa gravação ela vai estar disponibilizada no nosso canal no YouTube. É só nos procurar, Ligepse, e ficaremos bastante satisfeitos em contar com a participação de todos no decorrer deste encontro. Como eu já apresentei ao professor, eu só gostaria de fazer agora alguns avisos. As perguntas sobre o assunto, né, que o professor está expondo devem ser feitas ao término da fala do nosso convidado. A lista de frequência ela será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado. Qualquer mudança nesse sentido, eu informo a vocês pelo próprio chat e fico na retaguarda aqui, me disponibilizando para tirar alguma dúvida de cunho técnico. Pedimos por uma questão mesmo de navegabilidade, facilitação aí da nossa comunicação, que todas, todos e todos permaneçam com seus microfones desligados durante a exposição do professor, para evitarmos microfonia ou algum tipo de interferência indesejada. Agradeço mais uma vez a todas, todos e todes, e passo a palavra, dando todo o espaço ao professor Edin Suede Abumansur. Professor, a palavra é sua e estou aqui à disposição para qualquer necessidade. Boa noite e obrigado. Eider, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Dá para me ouvir bem? Eu preciso começar a gritar aqui? Não precisa? Ok. Muito bem, eu queria dar boa noite para todas, para todos, e dizer da minha alegria em poder compartilhar com vocês algumas ideias a respeito das coisas que a gente tem pesquisado nos últimos tempos e que tem a ver, enfim, com a questão do mal e da sua representação maior no contexto da cultura cristã, que é o diabo. E eu escrevi uma palestra, eu já de antemão peço desculpas, porque eu tentei fazer uma coisa enxuta, mas não tem como ser muito enxuto quando o assunto é o diabo. E, bom, a gente vai falar e depois a gente abre para as nossas conversas, tá bem? É uma palestra que, enfim, eu dividi, só para informação de vocês, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Primeiro, uma notícia a respeito dos nomes do diabo, depois uma ideia a respeito de encantamentos e desencantamentos, depois uma terceira parte sobre a gestão do mal, que eu dividi em 2 tópicos, que é o exorcismo e o pacto com o diabo. Depois uma quarta parte sobre a banalidade do mal. E, por fim, uma quinta parte sobre um paradoxo diabólico. Então, são essas 5 partes que, em torno das quais eu organizei esta fala. Também o título da fala, na verdade, essa palestra, ela começou a ser escrita há muito tempo atrás, e eu, aproveitando a oportunidade desse congresso, eu retomei algumas questões e algumas ideias que eu já vinha trabalhando. Num outro texto, onde eu também trabalhei a questão do diabo, um outro texto chamado A Legião, né? Legião, que é uma expressão aplicada ao diabo, uma expressão que está na Bíblia,
né? Quando Jesus pergunta, vai expulsar o demônio de uma pessoa e pergunta o nome do demônio, o demônio responde, meu nome é Legião. Bom, eu começo essa fala a respeito dessa legião. Legião porque são muitos, não apenas em quantidade, mas também em variedade. O diabo é a síntese da ideia do mal. Para ele tende toda a possibilidade do mal. Todo mal concentrado numa representação que pode ser descrita, circunscrita, restrita. O diabo surge como solução antropológica para a constituição das sociedades. O Ocidente cristão sempre se ouve com a personificação do mal na figura do diabo. Ele é talvez o personagem mais querido da literatura, da poesia, das artes plásticas e, finalmente, do cinema. O mais retratado, o mais interpretado, o mais dissecado dos ícones do imaginário social cristão. Há abismos na figura do diabo, feitos de fascínio e medo. O diabo é figura sagrada e, como tal, cercada de interditos e diferenciada das coisas profanas. Há, segundo Durkheim, duas espécies de sagrado, um fasto e outro nefasto. O diabo é o sagrado nefasto, potência má e impura, razão das doenças, da morte, dos malefícios, do sofrimento, dos atentados à ordem social hegemônica. O divino e o diabólico são os dois polos contrários e antagônicos em torno dos quais gravita toda a vida religiosa. O diabo tem muitos nomes: Satanás, Beuzebu, Moloque, Camós, Baal, Ataró, Astorete, Tamuz, Rimon, Osíris, Ísis, Horus, Belial, Azazel, Mamon, Mulciber. Todos esses nomes foram tirados do poema de John Milton, um poema do século XVII, chamado Paraíso Perdido. Ou ainda, o renegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o pemba, o azarape, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, dubá-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, os sem gracejos. Nomes que constam, alguns desses nomes, né, aliás, esses nomes são alguns dos nomes do diabo que constam no Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Capeta, tinhoso, capiroto, pé de bode, sete peles, cabrunco, guamuchão, sujeito, capa verde, chifrudo, beiçudo, besta fubana, bicho preto, difamado, zarapelho, ranheta, tição, danado, rabudo, bute, caroxo, mofento, malino, abdel, astuto, fute, mefisto, cujo, mocho. O diabo tem mais nomes que o próprio Deus. Talvez porque o diabo sabemos para o que serve. Dar nomes, isso não é coisa simples nem fácil. Nominar vai além da função designativa ou indicativa. Dar nome a algo ou alguém é assentar a essência do nominado. Dizer o que a coisa é conhecer o objeto ou o ser. Deus, quando quis arrumar uma companheira para Adão, criou os animais e os trouxe para que o homem lhes desse um nome. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome.
segundo o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 19. E diz o texto sagrado que depois de dar nome a todos os animais, ainda assim, Adão não encontrou entre eles uma companheira. Ele não achou nada cuja natureza fosse semelhante à sua. É recorrente nos textos bíblicos que, após uma profunda experiência de ordem espiritual, as pessoas mudem de nome. Abrão, ao herdar a promessa divina, tornou-se Abraão. Jacó, após lutar com Deus, tornou-se Israel. Simão se torna Pedro. Saulo se torna Paulo. E nós mesmos receberemos um novo nome na Cidade Santa. Há ordens e congregações religiosas que atribuem outros nomes aos seus membros. E, por exemplo, alguém chamado Genésio, depois do noviciado, pode tornar-se Leonardo. Há culturas que dão nomes provisórios às crianças, até que depois de uma cerimônia própria, ele possa receber seu verdadeiro nome. E há tribos nas quais os indivíduos têm mais de um nome, usados em diferentes situações, e entre esses nomes, os de uso exclusivo dos familiares mais próximos. A tarefa de nominação é, ao mesmo tempo, de dominação. Dar nome é conhecer e, consequentemente, exercer o controle e o domínio sobre a coisa nominada. Porque um nome é mais que um nome, por isso legião. Deduzimos daí que o diabo não é mais o mesmo. Mudam os tempos, mudam os nomes, muda o sujeito. O diabo evoluiu no transcorrer dos séculos, e ele não é hoje o que já foi na Idade Média, ou no início da modernidade. E os seus diferentes nomes atestam essas mudanças. Ao compararmos os nomes que John Milton, no século XVII, lhe atribui com aqueles presentes na cultura e no imaginário popular brasileiro, percebemos que por trás da diferença nominativa está também a diferença na forma como o diabo se faz presente e interage com as pessoas. Na cultura popular, diferentemente do que ocorria por volta dos séculos XVI ou XVII, o diabo é tratado com a mesma sem cerimônia dedicada àqueles que foram destituídos da majestade e estranhamento próprio dos seres investidos de poder e autoridade. Entre Beelzebu e o cramulhão, há um rebaixamento no trato da coisa. Com esse mesmo rebaixamento, o diabo é tratado nos cultos pentecostais. É possível pensarmos, por outro lado, que a forma de tratamento das coisas sagradas esteja relacionada às posições de classe. O campo erudito tenderia a um tratamento mais formal e distanciado com um viés racionalizante das coisas santas. O campo popular da religiosidade, se assumirmos como válida a tese de Max Weber, desenvolve um comportamento mágico, mais incorporado às rotinas diárias e às lides da vida comum. O diabo, Lúcifer, segunda parte do texto, o diabo, Lúcifer ou Satã, inicia seu protagonismo na cena religiosa e teológica apenas por volta do século XII ou XIII. O diabo mostrou-se discreto durante o primeiro milênio cristão. Até o final do século X ou XI, embora as figurações do mal sempre estivessem presentes, a teologia cristã ainda não havia desenvolvido uma reflexão sistemática e obsessiva, diga-se, a respeito do diabo. Ela ainda estava sob os influxos da cena politeísta dos povos conquistados. A cultura popular e iletrada da alta Idade Média oscilava entre ver o diabo como um ser terrificante
e um pobre coitado. A imagem do diabo como uma espécie de imperador das regiões inferiores, um senhor das hostes promotoras do mal e da malignidade, essa figura soberana foi produto do amalgamento de diferentes tradições religiosas, bíblicas e pagãs. Em meio às dores do parto de uma nova ordem social, à medida que as estruturas econômicas, sociais, políticas e religiosas da Idade Média iniciam o seu declínio e perda de plausibilidade, esse personagem maléfico adquire força e protagonismo no Ocidente cristão. Sobrevivências de cultos e crenças populares pré-cristãs fizeram e ainda fazem parte da teologia que conformou o Ocidente. Festas de antigas divindades foram reinterpretadas para o contexto cristão. O culto popular da Mãe de Deus, em Nápoles, procede certamente do culto de Vesta e de Ceres. Do mesmo modo que em Roma o templo de Vesta foi convertido em igreja da Madonna do Sol, romarias, quermesses e festas em toda a Europa guardam vestígios anteriores ao estabelecimento do cristianismo, como o fogo de São João, que se reporta ao antigo solstício de verão. A canibalização das crenças e práticas religiosas populares por parte do cristianismo foi parte da estratégia de conquista dos povos promovida pela Igreja investida de poder imperial. Isso aconteceu em relação aos deuses que foram travestidos, ora com as roupas dos santos, ora com a pele dos demônios. A teoria demonológica que prevaleceu na Igreja pode ser, em parte, replicada em descrições sobre os reinos inferiores, como o Hades, encontradas na literatura clássica. O que o cristianismo não conseguiu assimilar positivamente acabou por compor o mundo das coisas a serem evitadas, o reino do mal. Foram mais de 1000 anos necessários para que o diabo começasse a ganhar alguma consistência na Europa cristã. Um longo caminho de assimilação e rejeição da cultura popular, entranhada nos corações e mentes de homens e mulheres. O mal, até fins do primeiro milênio, ou até o advento das cruzadas, não estava concentrado em um único personagem e seus auxiliares. A Europa era fragmentada demais e, de forma alguma, em nenhum sentido, percebia qualquer senso de unidade. Essa falta de unidade se refletia nas doutrinas e crenças em circulação, e a construção do diabo é paradigmática dessa situação complexa, onde inúmeras crenças conviviam nos diferentes universos sociais. Não deve ter sido uma tarefa fácil a busca de uma unidade de crença sobre o mal e sua natureza. Um processo contraditório de avanços e recuos, rupturas e permanências, com diferentes configurações. Na Idade Média, os processos imaginários não eram homogêneos. Grandes contingentes populacionais, espalhados por extensos territórios, em uma época na qual as comunicações e as trocas culturais eram lentas, fragmentadas e de baixa densidade, faziam com que diferentes compreensões e ideias sobre o diabo convivessem em mutualidade. Podemos, no entanto, afirmar com alguma margem de segurança que, a partir do século XI, características não humanas da figura do demônio começam a ganhar certa hegemonia no meio da população, embora ainda sobrevivam, por essa época, representações de anjos caídos que guardam proximidade com a figura do homem. Inicia-se nesse período um processo de sistematização dogmática da figura do diabo, que tenta reunir em uma síntese tanto a teologia quanto as representações do imaginário social do período e, ao mesmo tempo, venha em socorro das necessidades políticas de uma ordem medieval
que começa a esboroar-se. A extensa iconografia do diabo dá testemunho da luta teológica e política, violenta não poucas vezes, que faz emergir aos poucos a figura de um senhor terrível que subjuga os homens e mulheres na maldade. A imagem soberana, senhorial e majestática, inumana mesmo, do diabo, emerge lentamente do processo de consolidação do poder papal e da figura do rei autocrático como torreões de fortaleza, capazes de resistir a um Deus da maldade cada vez mais poderoso e antagonista da paz e da ordem. A contribuir com a construção dessa imagem senhorial de Satã, em oposição à cultura popular eivada de superstições e paganismo, na qual o diabo era pouco mais que um pobre coitado e do qual, inclusive, podia obter-se alguns favores, estava a cultura erudita, germinada nos mosteiros e entre os teólogos cristãos. A fome, as pestes e o lento desmonte do sistema feudal cooperaram para que o diabo assumisse suas características inumanas a partir do século XI. No campo das artes, pictórica, escultórica ou literária, a tentativa de traçar um desenvolvimento cronológico da imagem do diabo dificilmente renderá bons frutos. Há contradições e permanências em diferentes formas de representá-lo, que se superpõem sem nenhum critério claro e apreensível. Desde o século VI até o século XI, quase sempre ele foi retratado com aparência humana. A arte bizantina manteve essa perspectiva. No Ocidente, a partir do ano 1000, o diabo começa a ser representado com uma aparência grotesca e monstruosa entre o humano e o animal. No século XI, o Satanás é normalmente humano, ou humanoide. A partir do XI, é mais provável que ele seja animal ou um monstro humano-animal. A partir do século XIV, ele fica crescentemente grotesco. O duende pequeno e preto do começo da Idade Média persiste, mas gradualmente dá lugar ao diabo grotesco. E no século XVIII, ele morre. O diabo é uma metáfora dos aspectos sombrios da vida social. Historicamente construído em processos dialógicos de sínteses e exclusões por mais de 1000 anos, confunde-se com a própria história da Igreja cristã. É difícil escapar à formulação de Durkheim, que via nos seres maléficos não outra coisa além de estados coletivos objetivados, ou a própria sociedade, vista sob um de seus aspectos. A morte do diabo foi um processo tão longo quanto a morte de Deus, embora Deus tenha sobrevivido ao diabo por uns 100 anos ainda. Ambos morrem da mesma doença, com os mesmos sintomas. Tomás de Aquino, no século XIII, de forma insuspeita, abriu as primeiras trilhas e plantou a primeira semente em solo cristão daquilo que veio a ser, 500 anos mais tarde, os fundamentos da sociedade e do Estado modernos. Aquino fez uma distinção entre o mundo espiritual e o mundo natural. Todos os eventos que acontecem poderiam ser de ordem natural, que seria a maioria dos eventos, ou de ordem espiritual. Esses últimos poderiam ser subdivididos em milagres, mirácula, e maravilhas, miranda. O milagre seria a intervenção divina na ordem natural sem qualquer mediação. A maravilha seria também uma intervenção divina, mas dependente de causas secundárias e não implica na suspensão da providência divina ordinária. A ação do diabo só aconteceria no âmbito das maravilhas, porque os milagres seriam atribuição exclusiva de Deus.
Essa proposição limitou a ação dos demônios, mas não impediu que eles continuassem a agir nos espíritos das pessoas. Na verdade, os demônios se fizeram cada vez mais presentes no reino espiritual. O interessante nessa questão não é apenas a restrição da ação do diabo ao campo espiritual, mas principalmente a divisão criada entre mundo natural e mundo espiritual. Essa distinção evoluiu em direção àquela que conformou o pensamento e as motivações da ciência moderna e forneceu os fundamentos para a expansão da civilização europeia, a saber, a separação entre natureza e cultura. A reforma protestante, sem que o desejasse, trouxe uma contribuição fundamental à restrição do campo sagrado no mundo dos homens. Lutero, com a sua fórmula da sola escritura, vocês devem saber, né? Lutero tinha uma formulazinha, fala sola gratia, sola escritura e sola fide, que reunia ou sintetizava o pensamento, ou pelo menos o sentimento que estava por trás da reforma protestante. E nesta fórmula, sola escritura, Lutero limitou a revelação de Deus e as possibilidades da ação miraculosa dos seres divinos àquilo que está consignado no texto bíblico. Toda a revelação de Deus está limitada à Bíblia. Deus não fala mais. Deus não se mostra mais. Deus não se revela mais aos homens. Nem Deus e nem o diabo. Peter Berger, ele, ao falar do protestantismo, fala sobre a aridez do protestantismo. Ele afirma que milagres menos rotineiros, embora não sejam completamente negados, perdem todo o significado real para a vida religiosa. Desaparece também a imensa rede de intercessão que une os católicos neste mundo com os santos e até mesmo com todas as almas. O protestantismo deixou de rezar pelos mortos. Simplificando os fatos, pode-se dizer que o protestantismo se despiu, tanto quanto possível, dos três mais antigos e poderosos elementos concomitantes do sagrado: o mistério, o milagre e a magia. Esse desencantamento do mundo deixou os homens abandonados pela ação e auxílio das coisas sagradas, além de abrir as trilhas para o longo processo de privatização da religião e limitar a presença e a ação das agências religiosas no mundo. Quem mais sofreu com isso foi o diabo. Nos séculos XVI e XVII, o diabo havia se tornado protagonista da cena religiosa. Ainda que não houvesse muito espaço para sua atuação no mundo físico e natural, sua presença só fez crescer no espírito dos homens. Esse protagonismo foi assumido tendo como pano de fundo a Europa em crise diante das guerras de religião. Um diabo forte e senhorial foi muito útil para explicar as calamidades de um lado e para justificar a severidade do julgamento divino por outro. A perseguição às bruxas impõe o medo às pessoas e obtém o silêncio e o consenso diante do poder das igrejas ou dos príncipes. O diabo podia entrar no corpo das pessoas e dominá-las. A ação e o gesto desviante passaram a ser alvo de suspeição e surge a necessidade de constante vigilância e controle sobre as paixões e o comportamento. A luta cósmica entre o mal e o bem é transportada para o coração dos homens e abrem-se os caminhos para a culpa pessoal. A caça às bruxas e feiticeiros, promovida tanto por católicos quanto por protestantes, marca esse início da modernidade e começa-se a moldar os corpos e o comportamento desejáveis. A confissão do feiticeiro criava o mito de um testemunho individual,
apresentado às populações como referência singular, a fim de incitá-las à introspecção, ao sistemático exame de consciência. Em torno da luta contra o diabo, a Europa aprofunda a construção de sua unidade cultural, à custa de muita dor, muito sofrimento e muito medo. É nesse sentido que a figura do diabo exerce uma força civilizatória, exigindo das pessoas e dos povos o controle de seu lado mais grotesco. O diabo, como algo real, é um dos pilares sobre o qual se sustenta a autoridade da Igreja e dos governos seculares. Ele funciona como uma espécie de fonte de legitimação para o exercício do poder. Dando sentido ao que parecia não mais ter sentido, ele foi, assim, um motor poderoso da evolução. A guerra sem perdão, desencadeada por toda parte contra ele, produziu vocações religiosas, novas classificações intelectuais, políticas e sociais, esforços de superação de todo tipo em todos os domínios. O diabo veio bem a calhar, na verdade. No entanto, esse protagonismo satânico se esvai em meados do século XVII. Se o diabo constituiu-se um instrumento de luta contra o pensamento e o comportamento divergentes, a sua imagem e seu lugar na instituição da ordem social são postos em questão com o advento de uma perspectiva mais otimista a respeito do homem e do processo civilizatório presentes no iluminismo emergente. O domínio do diabo e as fogueiras purgatórias se esvaem à medida que o mundo se desencanta. No século XVIII, como afirmamos acima, o diabo morre. Mas a sua morte não foi igual em todas as camadas sociais, e tampouco em todos os países europeus. Em Portugal, por exemplo, as fogueiras continuaram a arder por muito tempo ainda, e nas camadas populares, o diabo continuou a atuar como nos elementos, a dar sentido à ordem e às coisas cotidianas. Durante toda a Idade Média e início da modernidade, são diversas e às vezes contraditórias as maneiras como o diabo era percebido. Variava com o nível social das pessoas e com seu grau de compromisso com as instituições religiosas. É quase impossível determinar as representações e o imaginário social sobre o diabo de maneira uniforme e unívoca. Isso perdura ainda nos dias de hoje. No entanto, seguindo a linha de raciocínio que estamos acentuando, não podemos dizer que no século XVIII o diabo perde terreno no imaginário das elites. Podemos dizer que no século XVIII o diabo perde terreno no imaginário das elites e dos intelectuais, e perde também o seu lugar na manutenção das estruturas sociais. Está tudo em discussão: os modelos políticos vigentes, a emergência das discussões sobre a laicidade do Estado, o papel e o lugar das igrejas, as novas classes sociais, a redefinição de fronteiras nacionais, as novas tecnologias de produção. O século XVIII foi surpreendente em muitos aspectos. E o diabo não sobreviveu a ele. Pelo menos, não da mesma maneira como ele era percebido nos séculos anteriores. Sobre a gestão do mal. O diabo é uma necessidade antropológica. Figurar o mal e personificá-lo possibilita operar a maldade e administrá-la. Para se lidar com os demônios, é necessário, antes de tudo, reconhecê-los e chamá-los pelo nome. Há duas maneiras de se lidar com o diabo e seus demônios: pelo exorcismo ou pelo pacto. Lida-se com o mal pela recusa ou pela assimilação. Sobre o exorcismo.
Segundo se observa em alguns cultos neopentecostais, mas também se deduz do ritual de exorcismo e outras súplicas da Igreja Católica, o exorcismo é, em seus fundamentos, um processo de cura e libertação. Curiosamente, e apenas para registro, as igrejas protestantes que emergiram no início da modernidade, em meio à marcha do desencanto, essas igrejas lidam muito mal com a ideia do diabo. E, em consequência, é quase que inexistente a prática de exorcismo entre elas. Há razões sociológicas para isso, que remetem à formação das classes sociais que compõem aquelas igrejas e que se ancoram numa racionalidade erigida como hábitos, para usar um conceito de Pierre Bourdieu. Mas esse não é o nosso assunto aqui. O exorcismo, em suas várias expressões, nas igrejas cristãs, não é um ritual de negação da dor e do sofrimento. Não há como negar o inegável, que tragédias acontecem, que a vida fere a alma e o corpo, que os justos sofrem e os perversos progridem. Mas trata-se de negar, isso sim, que não haja explicação para tudo isso. Negar que a vida é insuportável e que a justiça seja uma miragem. O exorcismo na Igreja Católica é regulado e disciplinado por uma interpretação sobre quem é o diabo, o que ele faz, como ele age e como pode ser controlado. Segundo o ritual, que é um rito formal da Igreja Católica, quando a Igreja exige, uma citação, quando a Igreja exige publicamente, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou um objeto sejam protegidos contra a influência do maligno e subtraídos ao seu domínio, fala-se de exorcismo. O batismo é em si mesmo uma forma de exorcismo ao subtrair o pagão dos domínios do diabo. Exorcizar demônios é ministério concedido a alguns padres sob licença do bispo local. Diz o ritual que, no caso de alguma intervenção considerada demoníaca, o exorcista tenha, sobretudo, a necessária e máxima circunspecção e prudência. Embora reconheça que haja casos de possessão, eles são raros. Em primeiro lugar, uma nova citação do ritual de exorcismo da Igreja Católica. Em primeiro lugar, não creia facilmente que alguém esteja possesso do demônio, pois pode tratar-se de outra doença, sobretudo psíquica. Do mesmo modo, não acredite absolutamente que haja possessão quando alguém julga que, primeiro, é especialmente tentado pelo diabo, desamparado e, por fim, atormentado, pois alguém pode ser enganado pela própria imaginação. O exorcista é instado a agir com prudência e muita cautela. Deve cercar-se de peritos tanto do campo espiritual quanto do campo médico e psiquiátrico. A decisão pelo exorcismo, em última instância, é tomada pelo bispo diocesano. E mais, o exorcismo deve ser feito com tal circunspecção, de modo a que ninguém possa considerá-lo uma ação mágica ou supersticiosa. Ainda deve-se tomar cuidado para que não se transforme num espetáculo para os presentes e de forma alguma se dê espaço a qualquer meio de comunicação social. E até antes de fazer o exorcismo e depois de feito, o exorcista e os presentes não divulguem a notícia, observando a necessária discrição. Aqui já começam a ficar claras as diferenças entre a Igreja Católica e algumas das igrejas neopentecostais, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, no que diz respeito ao combate às hostes de demônios. Enquanto a primeira, a Igreja Católica, vê o ato do exorcismo como algo excepcional, que deve ser tratado com circunspecta discrição, a IURD entende que o exorcismo
é o momento maior da liturgia e que deve ser realizado publicamente para maiores efeitos didáticos. Ao contrário da compreensão da Igreja Católica, nessa igreja neopentecostal, o exorcismo realizado de forma privada e discreta não teria o menor sentido. O exorcismo é um espetáculo de magia e poder, que tem por finalidade legitimar a autoridade do pastor sobre os demônios e, consequentemente, sobre o mal e as maldades. A ação pública do exorcismo é quando se expõe a forma e o sentido do trabalho do diabo na vida do fiel. Daí que é preciso entrevistar o diabo, colocá-lo em rede nacional e arrancar dele a confissão sobre o comportamento desviante. É preciso que o ato seja público para que surta o efeito terapêutico. Na conversa, no diálogo com o diabo, na fala e na palavra, se estabelecem os marcos regulatórios dos desejos, dos medos, das faltas e dos excessos. A possessão demoníaca é a grande oportunidade de se educar o povo no comportamento desejável, ao expor a ação do diabo como a antítese desse desejo. Para essa igreja, o diabo é personagem ubíquo e se manifesta não apenas no comportamento desviante, mas também como causa da dor e do sofrimento. E o espetáculo do exorcismo serve para garantir que o mal tem limites, é administrável e está sob controle. O ritual do exorcismo católico, por sua vez, merece ainda algumas pontuações. Em primeiro lugar, notamos que ele precisa ser realizado no contexto da comunidade à qual pertence a pessoa atormentada. A comunidade participa do ritual, rezando o Pai Nosso, respondendo a ladainha, recitando o credo, ouvindo o evangelho, recebendo a água benta. Excetuando algumas fórmulas litúrgicas e recitativos, ele é a renovação das promessas feitas e ouvidas no rito do batismo, no qual também o diabo é objeto de renúncia. Esse aspecto comunitário do rito do exorcismo é o ponto que quero destacar, pois, a meu ver, é onde reside a sua eficácia no livramento da pessoa atormentada. Clifford Geertz, em seu texto A Religião como Sistema Cultural, fala sobre o rito de cura dos navajos. Os navajos têm cerca de 60 cânticos diferentes para vários propósitos, mas quase todos dedicados à remoção de alguma espécie de doença física ou mental. Um cântico, citando o Geertz, um cântico é uma espécie de psicodrama religioso, no qual há 3 atores principais: o cantor ou curandeiro, o paciente e, como uma espécie de coro antifonal, a família e os amigos do paciente. Nos cânticos existem 3 atos principais: uma purificação do paciente e da audiência, uma declaração através de outros cânticos repetitivos e gestos rituais do desejo de restaurar o bem-estar do paciente, e a identificação do paciente com o povo sagrado e sua consequente cura. Essa identificação é o clímax da cerimônia e é obtida a partir de gestos simbólicos específicos que fazem uma espécie de osmose espiritual, na qual a doença do homem e o poder da divindade penetram a membrana cerimonial em ambas as direções, sendo a primeira neutralizada pela segunda. Para Geertz, enfrentar o sofrimento significa colocá-lo num contexto significativo, fornecendo um modo de ação através do qual ele possa ser dito, possa ser entendido expressamente e, sendo entendido, possa ser suportado. O efeito terapêutico do cântico está em sua capacidade de dar ao paciente um vocabulário, nos termos do qual ele apreende a natureza de sua desgraça e relata ao mundo. Levi-Strauss, da mesma forma, ao analisar o ritual de cura xamânica dos Kuna,
reconhece que a eficácia do gesto simbólico está na reintegração do paciente ao campo de significados e sentidos que compõem o universo daquele povo. Diz Lévi-Strauss, a cura consistiria, pois, em tornar pensável uma situação dada inicialmente em termos afetivos e aceitáveis para o espírito, as dores que o corpo se recusa a tolerar. Que a mitologia do xamã não corresponda a uma realidade objetiva não tem importância. A doente acredita nela e ela é membro de uma sociedade que acredita. Não vou me deter aqui por incompetência nas relações que Lévi-Strauss constrói entre a cura xamânica e a psicanálise. Para tanto, remeto o ouvinte ao texto A Eficácia Simbólica do referido autor. No entanto, chamo a atenção para a ideia de que o exorcismo é fundamentalmente um processo de cura à semelhança dos ritos executados pelo xamã. Curiosamente, os 3 rituais de cura, no exorcismo, no rito xamânico e na psicanálise, a eficácia da cura se inicia ao chamar o demônio pelo seu nome. O exorcismo é, pois, uma maneira de se lidar com o mal, com a dor e o sofrimento, visando superá-los. A cura pelo exorcismo, pelo que entendemos do ritual católico, é, antes de tudo, um processo de reintegração da pessoa atormentada no seio da vida comunitária. É a afirmação de que essa pessoa tem acolhida e é reconhecida pela sua comunidade. Uma pessoa possuída pelo demônio é aquela que perdeu a sua própria palavra e sua fala já não é mais reconhecida por aqueles que lhe são relevantes. O endemoniado está possuído por um outro que não é reconhecido pelo grupo e nem pelo próprio paciente. O exorcismo é, então, um processo de reencontro e de mútuo reconhecimento entre o atormentado e sua gente. No exorcismo, a comunidade também recebe a cura, na reafirmação de seus valores e na confirmação de sua visão de mundo. Essa é uma das maneiras de se lidar com o diabo, através do exorcismo. A outra maneira é através do pacto. O pacto é a celebração de um acordo entre o homem e seu demônio. É, por um lado, o reconhecimento da falta e da carência, e, por outro lado, a não conformidade com esses limites. O pacto é a precificação do desejo. Na Idade Média, discutia-se as possibilidades de se fazer pactos e tratos com o diabo. Era o caso de estabelecer se o diabo tinha caráter suficiente para sustentar um pacto e se era possível confiar que ele cumpriria os tratos acordados. Para além da bizarrice da discussão, este assunto se tornou relevante em um contexto em que os contratos ganhavam espaço e confiança para a incipiente economia organizada e centrada nas trocas comerciais. Mais ainda, discutia-se a ideia do contrato social como fonte legítima do poder. O exercício do poder buscava as bases de legitimação para seu exercício sem a concorrência das divindades. O contrato significava a possibilidade de acordos condicionais que obrigavam as partes envolvidas. O modelo de democracia burguesa, fundada na racionalidade de um contrato e a constituição de um Estado moderno racional, cujo poder respondia a esse contrato, significava a constituição de bases imanentes e mundanas para as novas formas de ordenamento jurídico. Em torno dessas discussões, o diabo servia como contraponto, positivo ou negativo, para o estabelecimento das bases sobre as quais o emergente modo de produção e sua consequente forma de organização política e social se constituíram. O pacto com o diabo é talvez o tema mais recorrente na literatura, no folclore, no cinema e na música.
Podemos encontrá-lo nos cordéis, nos filmes, nas canções e em inumeráveis livros, entre tocadores de viola caipira, no blues e até na música clássica. O pacto é a transposição dos limites, é a híbris e, consequentemente, a causa da tragédia. Essa tragédia pode ser pessoal, como no caso de Fausto, Dorian Gray, Robert Johnson e Riobaldo, ou pode ser coletiva, como no caso de Brumadinho. Frutos do desejo irrefreado, da arrogância, do orgulho, são todos eles resultados de um contrato assinado com o diabo para transpor os limites de si ou da natureza. Existe uma diferença entre Deus e o diabo quando o assunto são as relações contratuais. O pacto estabelecido com Deus nas promessas e compromissos para a obtenção de uma graça, por exemplo, é fundado num atávico senso de justiça. Isto é, o pactuante precisa fazer jus à graça que deseja. Isso quase sempre implica em sacrifício que possa torná-lo merecedor da realização de seu desejo. Nesse modelo, o pactuante se mantém íntegro e detentor de si, pois, em tese, se Deus aceita a troca, isto é, uma graça pelo sacrifício, o resultado soma zero e ninguém fica devendo nada a ninguém. O pacto com o diabo, por sua vez, está fundado em um sentimento de privilégio, isto é, a aquisição de algo que o pactuante nada fez por merecer. Isso pode custar-lhe a alma. Os caminhos de Deus são doloridos, longos e sofridos. Exigem esforço e dedicação. Se alguém, por essa via, deseja tocar bem um instrumento, precisará dedicar horas, dias e anos de estudo com método e disciplina. O caminho do diabo, porém, é um atalho. Sem custo imediato, qualquer um pode se tornar um virtuoso em qualquer instrumento, ou um craque com uma bola nos pés. O curioso é que, no imaginário do povo, o virtuosismo na música das classes subalternas, quer seja do caipira brasileiro ou dos negros americanos, está associado ao pacto com o diabo. Com pouquíssimas exceções, como é o caso de Paganini ou Franz Liszt, ninguém diz o mesmo a respeito dos artistas da música clássica. Para quem não tem nem tempo e nem dinheiro para se dedicar aos estudos, só lhe resta o pacto com o diabo, o atalho. O pacto com o diabo pode-se fazê-lo sem sabê-lo. É o caso de Riobaldo, por exemplo. Ele esteve nas veredas mortas para tratar com o demo e saiu de lá sem saber se havia conseguido fazer o trato desejado. Ele também queria transpor os limites de si. Ele mesmo afirma: eu queria ser mais do que eu. Mais de si para cumprir o propósito de matar o Hermógenes. Feito ou não feito, ele volta diferente daquelas veredas. Ele assume a chefia do bando, ganha um novo nome, não mais o Tatarana, mas agora o Urutu Branco. Atravessa o liso do Sussuarão, coisa inédita até o momento, e parte ao encalço de Hermógenes. Essa travessia é emblemática. Fosse ele um soldado romano, poderia ter proclamado Alea jacta est. Riobaldo se descobre outro, reconhecível para si por saber-se finalmente inteiro naquilo que de fato era. Eu bem que tinha nascido para jagunço, ele diz. A dúvida do pacto persegue Riobaldo. Mal sabe ele que é na dúvida que o diabo mora. Se você é o Filho de Deus, tentava o cujo a Jesus. A certeza de si traz a paz e a confiança para resistir ao diabo. Mas aqui o paradoxo é que tal certeza foi fruto de um pacto. Paradoxo
cuja solução estará apenas nas últimas linhas do romance, do Grande Sertão Veredas, obviamente vocês já sabem. E, finalmente, sobre a banalidade do mal. Infelizmente, em nossa modernidade contemporânea, o maior mal é de difícil figuração. Ele se apresenta de forma difusa, insidiosa e solerte. Pessoas boas podem ser capazes de grandes maldades. A dificuldade em se pensar sobre a banalidade do mal reside no fato de que o mal, em sua dimensão metafísica e ontológica, vem perdendo terreno desde a morte do diabo no século XVIII. O que nos assombra atualmente é, na verdade, o mal em suas manifestações morais e históricas, o mal de que somos todos capazes, por mais desmedido que seja, o mal que não praticamos apenas por falta de oportunidade. Pedro Pindó, um personagem do Grande Sertão, homem bom e sociável, bom marido e bem querido dos vizinhos, homem de bem por tudo em tudo, ele e a mulher dele, sempre sido bons, de bem. Eles tinham um filho de 10 anos chamado Valtei, pois esse tal de Valtei era o que havia de ruim. Sentia prazer em ver sofrer as criaturas todas e era capaz de toda maldade. E, na tentativa de endireitar isso, Pedro Pindó e a mãe dão nele de miséria e mastro, deixam-no sem comer, amarram-no nu na árvore do terreiro e lavram o corpinho dele na peia e na taca. Isso virou um hábito, e tanto Pindó quanto a sua mulher começaram a sentir prazer nessa malvadeza. Como as surras são dadas em horas regulares, eles até chamam gente para assistir à correção. No argumento de Riobaldo, acompanhando seu compadre Quelemém, isso só é compreensível se o Valtei fez por merecer por conta de males praticados em outras vidas. De Maria Mutema não falo, me calo, que de tão má que era, virou santa. Ivan Karamazov conta o caso, no romance de Dostoiévski, de uma menina de 5 anos por quem criaram aversão seu pai e sua mãe, honrados funcionários instruídos e bem educados. Açoitavam a menininha e praticavam muitas sevícias na pobre criança. Por fim, imaginaram um refinamento na crueldade. Nas noites glaciais, no inverno, trancavam a criaturinha na privada sob o pretexto de que ela não pedia tempo à noite para ir ali. Ivan convida seu irmão, Alyosha, a imaginar a dor da garota, que, trancada naquele lugar fétido, escuro e gelado, batia com seus pequenos punhos no peito, clamando pelo bom Deus. Ivan argumenta que todo sofrimento, dos adultos ao menos, deveria concorrer para a harmonia final, no último dia em que se inauguraria o tempo em que o cordeiro e o leão apacentariam juntos. Mas isso não justifica o sofrimento das crianças. Nenhuma harmonia futura merece as lágrimas de uma criança. Desde que o diabo morreu, o mal, em sua banalidade assombrosa e cruel, nos atormenta, incapazes que somos de figurá-lo, de dar-lhe um nome e, por fim, conjurá-lo. O diabo faz falta. Quem já teve a oportunidade de ler Hannah Arendt, em seu livro mais polêmico, Eichmann em Jerusalém, deduzirá que Eichmann vendeu sua alma ao diabo. Essa seria uma dedução tola e pueril, mas o argumento de Arendt é que estamos dispostos a vender nossas almas a preço de banana. O mal é acessível e compreensível, tomando como ponto de partida as maldades triviais. As pequenas decisões fragmentadas em uma estrutura impessoal, burocrática e racional, na qual não há responsável final a quem possamos nominar e acusar, essas pequenas decisões banais alimentam um caudaloso rio da maldade humana. O mal
e por que não o bem, não guardam nenhuma grandeza divina ou demoníaca. Somos apenas nós em nossa banalidade chocante. O demônio que todos carregamos é apenas aquilo que somos em nossa humanidade patética. Hannah Arendt é uma otimista contumaz, por acreditar que o mal poderia ser compreendido justamente porque ele é próprio de nossa humanidade. Assim como é próprio de nossa humanidade a capacidade de julgar. O que aconteceu com Eichmann foi que ele abriu mão desse poder humano de exercer juízo. Ao abdicarmos da razão, abrimos aso ao diabo. O problema de Ivan Karamazov é que ele nunca leu Hannah Arendt. O paradoxo diabólico, para concluir. Concluo voltando ao sertão. Falei acima do paradoxo do qual Riobaldo é feito. Ele desejava estabelecer um pacto com o diabo a fim de matar o Hermógenes. Tal pacto era necessário porque ele não via em si as condições, capacidades, forças e as astúcias necessárias para a tarefa. Subiu às veredas mortas, varou madrugada invocando o demo, mas o cujo não veio. Riobaldo saiu de lá duvidando se tinha ou não tinha feito o acordo. Sua alma pelo assassinato de seu desafeto. No entanto, Riobaldo saiu diferente daquelas veredas. No final ficou a dúvida. E aí uma citação na fala de Riobaldo. Ao que fui na encruzilhada à meia-noite nas veredas mortas, atravessei meus fantasmas? Assim mais eu pensei. Esse sistema, assim eu menos penso. O que era para ver se houvesse, mas que não houve, esse negócio. Se pois o cujo, que não apareceu quando esperei, chamei por ele, vendi minha alma a algum? Vendi minha alma a quem não existe? Não será o pior? Palavras do Riobaldo. A dúvida era justa e razoável, porque ao final Hermógenes estava morto. Pode-se questionar se o preço pago compensou. É uma pergunta difícil, pois não sabemos qual é o preço justo da nossa alma. Talvez vendê-la a preço de banana ainda esteja caro. Ou talvez, para sermos senhores de nós mesmos, ela valha a morte de um Deus. De qualquer forma, compadre Quelemem, no final do livro, dá o rumo e acerta o prumo do desenlace. Novamente uma citação do Grande Sertão. Compadre meu Quelemem me hospedou. Deixou-me eu contar minha história inteira. Como vi que ele me olhava com aquela enorme paciência, calma de que minha dor passasse, e que podia esperar muito longo tempo, o que vendo tive vergonha assaz. Mas por fim eu tomei coragem e tudo perguntei. O senhor acha que a minha alma eu vendi pactário? Ele sorriu e pronto, sincero, e me respondeu. Tem cisma não. Pensa para adiante. Comprar ou vender, às vezes, são as ações que são as quase iguais. Minha conclusão é que Riobaldo, nas veredas mortas, comprou finalmente a sua alma ao diabo. Recuperou o que lhe pertencia e assumiu aquilo que sempre fora. Se o diabo é o que cinge e divide, então tomar de volta para si, em demanda da inteireza de tensão e ação, é que é a natureza do pacto. Amável o Senhor me ouviu, minha ideia confirmou que o diabo não existe, pois não? O Senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos, nonada. O diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe homem humano, travessia. Gente, desculpe a demora,
o texto longo, eu tentei enxugar, mas esse assunto é inenxugável, então vocês me perdoem. Muito obrigado pela atenção. Foi uma abordagem magnífica, professor. Não tem nem que pedir desculpas. Achei, se me permitir aqui, os colegas estiverem presentes, tiverem alguma dúvida, é só postarem no chat, mas eu fiquei muito entusiasmado com as suas três abordagens, que em cada eixo em si já trazem uma imensidão, né, de materiais e de possibilidades de leitura. Eu achei muito incrível essa divisão em três, né, para pensar o passado, o moderno e o contemporâneo, assim, podemos assim dizer. E fiquei assim, imaginando outras representações, né, inclusive nessa perspectiva da figura do diabo, e vendo que realmente é de uma vastidão sem tamanho mesmo. Me lembrei nesse movimento, assim, de nomeação ou de realização de algum tipo de exorcismo barra pacto, né? Do Mefistófeles, né? Como uma figura que acho, garante, inclusive, uma forma de pontuar uma transformação que estava havendo, né? Naquele período, inclusive em se tratando de romantismo e iluminismo e tudo mais. Eu agradeço muito sua fala e parabenizo bastante pela vastidão assim dos saberes em se tratando disso. É, Eu fiquei muito feliz por eu que ter agradeço, Eida. tido essa oportunidade de estar aqui te ouvindo. Eu que agradeço também. Algumas, né, os participantes todos parabenizando o professor pela exposição. Enfim, são só reverberações aí da minha fala. Pedro Henrique também tomou várias notas sobre o que foi trazido e destacou que é um apaixonado pela escrita. Desculpa. O Pedro Henrique destacou que é um apaixonado pela escrita de Guimarães e ficou muito feliz em ouvir a sua analogia com a obra de Guimarães Rosa, Reobaldo. Se alguém mais tiver alguma dúvida para enviar para o professor, o momento é este. Eu, mais uma vez, só gostaria de reforçar a todas e todos os presentes Eu, sobre... ao Pedro, eu queria agradecer o seu retorno. E, de fato, a obra de Guimarães Rosa, ela tem uma qualidade que é própria do texto literário e mais especificamente do texto poético, que é a polissemia. Quer dizer, num certo sentido, o Grande Sertão é inesgotável, como o próprio sertão, na verdade, né? Então, inesgotável em temática e formas de abordagem. Essa entrada no romance a partir desse paradoxo demoníaco é uma entrada entre outras possíveis, né? E todas elas muito ricas, nenhuma elimina a outra, a gente não precisa fazer escolhas, a gente pode tentar, a cada momento a gente lê lê de uma forma, né? Porque isso é próprio do texto poético. Então, eu fico feliz que isso possa ajudar você a reler, né, o Grande Sertão, também com outros olhos e descobrir novos horizontes no romance de Guimarães. E queria, se você, talvez você conheça, Pedro, tem uma edição nova, recente, né, uma das mais recentes da Companhia das Letras,
que tem no final do livro, tem 5 ensaios de professores e estudiosos de Guimarães Rosa. São primorosos, merece ser lido. Se você já tem o romance, vale a pena comprar essa edição só para ler os 5 ensaios que estão lá no final. Bom, são belíssimos. Professor, algumas perguntas foram elencadas aqui. Uhum. O Douglas perguntou, né, assim, além de ser um assunto imenso, se tratando de representações, ele pergunta por onde começaríamos a ler sobre o assunto dentro de uma perspectiva teórica. É até bom, se Douglas puder ficar à disposição para abrir o microfone, né, porque assim, Eu queria entender essa assuntos, pergunta. tantos assuntos seria, nesse caso, a representação do demônio, ou essa perspectiva mais das variações do mal, né? E a outra pergunta de Natália, ela comenta se ela tem uma dúvida acerca do que o diabo pode proporcionar como operador, imagino que seja como operador do pecado, ou como ele opera o pecado, mesmo que o ato do pacto não ocorra, né? Eu suponho que ela quis dizer que, numa perspectiva cristã, somos todos pecadores, independente de termos ou não pactuado, né, com esse demônio. Então, essa é a pergunta dela. E se eu ficar à vontade para tecer. Ele perguntou, o Douglas complementou, seria uma leitura teórica para pensar esse histórico de modificações da representação em torno da figura do diabo, se o senhor teria alguma indicação de leitura. Olha, tem muitas, viu? A bibliografia sobre isso é enorme, é enorme. É difícil dar conta de tudo que tem escrito. Eu gostaria de sugerir um texto só, para quem tiver interesse específico no assunto. Só um segundo, deixa eu pegar o livro aqui para eu não citar coisa errada. Eu queria, para começar, né, quer dizer, poderíamos citar aqui pelo menos uns 10, 15 livros sobre a biografia do diabo. Tem textos livros e tratados específicos sobre os textos chamados, não são deuterocanônicos, são textos, uma literatura apócrifa a respeito do diabo que circulava no período anterior ao período do Novo Testamento, né, e que surge e que constrói o imaginário a respeito de demônios, né? Quando Jesus nasce, já havia assim uma espécie de uma compreensão folclórica no sentido que pertencia ao povo, né? Circulava no meio do povo a respeito dos demônios. E é o que justifica e explica, por exemplo, todas as menções a demônios no Novo Testamento, coisa que não existe no Antigo Testamento, na Bíblia. Então, tem livros que trabalham só sobre isso, né? Literaturas específicas sobre isso. Em geral, literatura é muito chata, já vou reconhecendo aqui, né? Pelo menos cada um tem a sua paixão, né? Eu acho uma chatice, a gente lê por obrigação, né? Para entender de onde é que vem essa história de demônio. Tem a literatura mais chata ainda, que é a literatura da patrística, da época da patrística, dos pais da igreja, uma briga entre teólogos que não se entendem a respeito do diabo. Aliás, eles não se entendiam a respeito de nada quase, né? Poucas coisas eram consenso. E aí é toda a discussão sobre o diabo, né? São Clemente de um lado, Santo Agostinho do outro, aquelas confusões teológicas todas, né? E tem gente que é apaixonado por isso. Eu até entendo que é uma discussão apaixonante. Então tem literatura só sobre isso. Sobre essa
essa pegada mais das representações de como que como é que se construiu esse imaginário sobre o diabo, né? Por que que a gente imagina o diabo da maneira como nós imaginamos? Eu sugeriria para vocês um texto de um autor chamado Robert Muschenblad, Uma História do Diabo, do século XII ao século XX. E aqui ele faz um pouco, ele historia ou historiciza um pouco a maneira como o diabo foi construído no Ocidente, nas diferentes lutas entre os povos e no processo de conquista do cristianismo, solapando a cultura dos povos conquistados, incorporando os seus deuses e, enfim, essas coisas todas. Né? E nesse processo todo vai surgindo a figura do diabo e o processo social, político, econômico, paralelo, que vai exigindo a construção de uma figura demoníaca poderosa, soberana, imperial, senhor das hostes infernais, e essa figura se torna importante para justificar a concentração de poder nas mãos do Papa e dos reis absolutistas, que funcionavam como antagonistas ao diabo. Né? Então, nesse processo lá do século XI, XII, XIII, a figura do diabo se torna necessária como fonte de legitimação do poder do Papa e dos reis. E isso tudo vai sendo trabalhado durante séculos, né? Até na Idade Moderna, início da Idade Moderna, e a morte do diabo no século XVIII. Esse autor trabalha bem essa história. Robert Muschenblad, Uma História do Diabo, séculos XII ao XX. No final do livro, ele vai falar sobre filmes de terror e policiais que tem a história do diabo como tem um foco com a história do diabo, né? Toda a filmografia, são mais de 200 filmes que tem o diabo como personagem central. Na verdade, deixa eu contar aqui, 226 filmes que tem o diabo como personagem central. E como é que é aquele filme O Exorcista, de 1970, deixa eu ver de que data que é aquele filme, 1973, o filme de William Friedkin. Esse filme foi um ponto de mudança no nosso imaginário sobre o diabo e possessões demoníacas. Né? Matérias na imprensa francesa sobre o diabo, enfim, é um livro muito interessante. Então, se você tiver curiosidade, pode começar por ele. A partir daí, isso se desdobra, né? É trabalho de pesquisa mesmo. O Tiago está aqui com uma pergunta. O senhor teria como repetir só o nome do autor, professor, para que eu digitasse no chat? Eu vou escrever aqui. Tá ótimo. Só um segundo. Pode ir fazendo as perguntas, viu? Certo. A pergunta, retomando a pergunta de Natália, né, ainda sobre a questão da relação do diabo, como ele opera aí ou proporciona seu impacto do pecado, certo? Como é que esse ato do pacto não ocorrendo, o pecado ainda iria ter condições de existir? Pelo menos acho que foi isso que eu entendi da pergunta dela, né? A dúvida é acerca do diabo, como o diabo pode proporcionar a operação do pecado, mesmo que o ato do pacto não ocorra. E mais uma pergunta foi levantada aqui. Se o senhor quiser, eu posso guardar, ou senão eu falo e o senhor... Sobre essa relação entre o diabo e pecado, não existe consenso sobre isso entre teólogos, por exemplo. Esse é um tema de discussão, se o pecado é anterior ao diabo, ou se
se o pecado é uma consequência da ação do diabo, é uma bela discussão. O grande problema nisso tudo é onde é que reside o mal, talvez, né? Se o mal faz parte da nossa natureza e se somos pecadores, ou se o mal é uma coisa externa à nossa natureza, seja lá o que for isso, e é uma ação de fora para dentro, ou se o pecado é uma ação de dentro para fora. Talvez a gente pudesse resumir essa pergunta naquele poema que eu esqueci o nome do autor, um poema belíssimo, fala assim, ao fim e ao cabo, a gente precisa responder se Adão caiu ou ele foi empurrado. Adão saltou ou ele foi empurrado? Esse é um problema que está lá desde o Jardim do Éden, né? A discussão lá entre o pessoal da patrística, os pais da igreja, é se o diabo já estava presente ou não lá no paraíso tentando Eva. Essa é uma complicação, porque os demônios são anteriores ou posteriores ao pecado de Adão e Eva, né? E se os demônios são anteriores, como é que explica o surgimento daqueles seres que estão lá no capítulo 6 de Gênesis, né? Os gigantes, né? Os filhos de Deus sentiram atração, gostaram de ver as filhas dos homens, que eram muito belas, e casaram com elas e tiveram filhos, e esses eram os gigantes, eles eram considerados demônios. Então, os demônios são posteriores. Então, essa a gente não sabe, né? É uma discussão que está presente, inclusive, numa das diferenças possíveis entre o fundamento de uma teologia calvinista, protestante, e o fundamento de uma teologia católica, né? Que, no caso dos católicos, a afirmação, assim, simplificando, viu? A simplificação da simplificação. Vocês me perdoem por isso. Sejam generosos na crítica. Mas simplificando, a gente poderia pensar que, numa perspectiva católica, que não é exclusiva do catolicismo, obviamente, mas nessa perspectiva, o homem é pecador porque comete pecados. Na perspectiva protestante, a coisa é mais complicada. O homem comete pecados porque é pecador. Quer dizer, o pecado ser pecador é anterior a cometer pecados, mesmo que ninguém, na visão protestante, uma pessoa nunca cometa um ato pecaminoso na vida, ainda assim ele é um pecador e vai para o inferno, por mais santo que seja. Então, esse é um outro problema. Então, não tem muita resposta para isso, viu? Essa é uma... a Natália falou aí o nome da... Ensaio sobre Adão, exatamente esse poema. Muito bom, Natália. Muito obrigado pela citação. Poemas Americanos, eu acho que é o nome do livro. Que tem isso. Continuando, eu acho que o professor até já acabou de responder mais ou menos uma pergunta que o Tiago colocou no chat sobre qual seria a grande mudança que o neopentecostalismo trouxe em relação à visão do demônio. Se a gente faz uma relação, né, qual é a primazia do pecado, a gente teria já uma pré-resposta aí que o senhor colocou agora, mas eu repasso a pergunta e se eu quiser fazer mais algum comentário sobre a visão do demônio especificamente, né, no neopentecostalismo. Quando a gente fala em neopentecostalismo, a gente está lidando com uma gama muito grande de diferentes igrejas. São igrejas muito diferentes entre si. Talvez a igreja que, assim, seja uma espécie da síntese do nosso imaginário a respeito do que é o neopentecostalismo seja a Igreja Universal do Reino de Deus, e a IURD. Mas de qualquer forma, ela é muito diferente da Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Sara Nossa Terra, a Renascer em Cristo, que são todas igrejas consideradas neopentecostais, e elas têm muitas diferenças entre elas. A Bola de Neve, etc. Mas se a gente pensar, por exemplo, na Igreja Universal, na IURD,
Nessa igreja, o diabo é um personagem central dos cultos. E se a gente pudesse dizer, talvez, da teologia, né, da teologia das igrejas neopentecostais, a teologia da batalha espiritual, a teologia da prosperidade, todas elas são muito dependentes. Quer dizer, a teologia da prosperidade é uma teologia muito dependente de uma concepção de batalha espiritual entre Deus e o diabo. E o diabo ocupa um lugar chave, um lugar de protagonista no pensamento dessas igrejas. Se você tira o diabo da concepção dessas igrejas neopentecostais, não sobra muita coisa. Né? Eu ouso dizer, né, peço perdão, talvez de uma forma exagerada, mas só para chamar a atenção, eu ousaria dizer que num culto da igreja, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, a figura do diabo é mais importante que a figura de Jesus Cristo. O diabo, ele tem um papel, ele tem um lugar, ele tem uma razão de ser no culto. No caso de Jesus Cristo, tanto faz se é Jesus Cristo, se é Deus, o Espírito Santo, enfim, ele não ocupa um lugar tão central quanto o lugar do diabo. E o diabo, ele tem um lugar especial porque é no contraponto com o diabo que se constrói os valores e a percepção que se tem do mundo em torno, inclusive da ideia de libertação, de salvação. O diabo, portanto, é importante. É importante num culto da Igreja Universal que o diabo seja convidado, entre aspas, a ir até o palco e ser entrevistado, microfone para o diabo, para ele falar e põe em rede nacional, porque é no diálogo com o demônio que você estabelece os parâmetros do desejo, para dizer de uma certa maneira. E eu não estou nem aqui analisando e fazendo crítica do fato de que os demônios que surgem na Igreja Universal, na verdade, eles são os mesmos orixás dos cultos de matriz africana que aparecem na Igreja Universal com sinal trocado. Né? Então, o que é um orixá que tem uma percepção positiva num culto de matriz africana, o Exu, o Ogum, Yansan, enfim, que são lidos positivamente, na Igreja Universal eles são vistos com sinal trocado, ou seja, eles são demônios, são vistos negativamente. Eu não quero nem fazer essa análise, porque implicaria a gente aqui ficar discutindo a ideia de campo religioso e disputa de capital simbólico dentro de um campo religioso à la Bourdieu, e eu não sei se é o caso aqui a gente entrar por esse tipo de análise sociológica da coisa. Mas só demonstra também que nessa amplitude aí do que se foi trazido até agora, existem outras veredas aí que vão ficar inexploradas por uma questão mesmo de própria limitação, né? Exato. Mas, enfim, tudo muito bem colocado. O pessoal está fazendo alguns comentários logo aqui, compartilhando alguns comentários no chat. Mas Pedro ficou com a curiosidade, Tiago agradece aqui a resposta do professor, de se na sua parede são fachadas de igrejas coladas lá atrás. Pedro ficou curioso em saber das suas decorações ali na parede. E... são igrejas barrocas. Ali tem igreja... são as igrejas barrocas de Minas. Então, tem a igreja de São Francisco, que é a primeira igreja aqui em cima, é a igreja de São Francisco de Ouro Preto. A igreja Nossa Senhora do Rosário, também em Ouro Preto, está ali.
aquela terceira igreja na primeira fila é a igreja do Outeiro da Glória, do Rio de Janeiro. Tem a igreja branca aqui no meio, é uma igreja de Paraty. São todas representações de igrejas barrocas, que eu gosto muito. Aprendi a gostar quando fazia pesquisa sobre arquitetura de templos. Então, obrigado pela pergunta, Pedro. Porque, na verdade, é até interessante que uma das vantagens ou desvantagens desse modelo remoto é que a gente acaba abrindo literalmente as portas da nossa Exato, casa. a gente abre, vocês são muito bem-vindos à minha casa. Exatamente. Então, assim, este foi o professor Edinson Edabu Mansur, doutor em Ciências Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor na Pontifícia, é professor doutor associado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também, coordena o grupo, coordena o programa de estudos pós-graduados em Ciência da Religião e também é líder do grupo de estudos do protestantismo e pentecostalismo, atuando principalmente nos temas, né, que envolvem as pesquisas em sociologia da religião e com recorte no pentecostalismo, protestantismo e adesão religiosa. Essa foi a palestra, as representações do mal e as operações da maldade, no nosso primeiro Congresso Nacional sobre o Mal na Literatura. Em nome do Grupo LIGEPS e do coordenador, o professor Hermano de França Rodrigues, eu agradeço a preciosíssima participação do professor Edinho e deixo aberto o convite para que agora, né, nós acabamos conversando sobre exorcismo, parece que as redes do Zuckerberg já foram exorcizadas devidamente e já voltaram a funcionar. Então, nós pedimos para que todos nos procurem nas redes sociais, @ligepse. Eu coloquei no chat o link também do nosso canal no YouTube. Em breve, essa fala do professor vai estar disponível no nosso canal. E peço para que todos também deem uma olhada nas nossas redes e verifiquem na página de inscrições de eventos da própria UFPB, que é a nossa instituição querida, que vincula-se, né, o nosso grupo de pesquisa, e nosso grupo de pesquisa se vincula a ela, obviamente, pois nós teremos em novembro o primeiro Congresso Internacional de Narrativas Saramaguianas, em homenagem a José Saramago, escritor português. Então, deixo o convite em aberto a todos e todas interessados a se inscreverem. Também já temos atividades pré-programadas, participações pré-confirmadas também de alguns palestrantes. E reforço a minha gratidão de ter tido essa oportunidade de estar aqui, dando esse apoio e partilhar desse momento com o professor Edinho e com todos os presentes. Vou finalizar aqui a gravação e espero que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente, aí pelos corredores da vida e quando todo esse caos já tiver arrefecido por completo. Agradeço muito, professor. Se quiser, fique à vontade para finalizar nosso encontro. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade de poder falar aqui para vocês. Eu lamento bastante que o encontro seja apenas virtual, né? Adoraria ter ido a Paraíba participar e conhecer vocês pessoalmente, mas a gente fica à disposição, se vocês quiserem, em algum outro momento, continuar a conversa em torno desse tema. É um tema muito rico, inesgotável, e a gente está sempre aprendendo, né? Eu aprendo a cada momento que leio alguma coisa, estudo e confronto as minhas ideias e compreensões com outras coisas que a gente vai lendo, e a gente está sempre aprendendo, né? É um tema interessantíssimo, né? E eu acho que talvez seja o tema mais contemporâneo para ajudar a gente a entender um pouco da nossa realidade, de que maneira que esse mal se figura ou se configura para nós na nossa contemporaneidade. Eu espero que possa ajudar vocês a pensar um pouquinho sobre isso também. Eu tive uma alegria muito grande em poder falar para vocês. Muito obrigado. A gratidão é toda nossa, professor, e agradeço também a generosidade de se deixar aberto aí para novas oportunidades de partilha. Ok. Em nome do LIGEPS, eu encerro
a gravação e o momento de hoje. Agradeço mais uma vez a todos os presentes e todas também. E até uma próxima. Se cuidem, fiquem bem e uma ótima noite aí para vocês. Obrigado. Ok.